Glória a Deus. Graças nós damos ao Senhor. Quero desejar a todos a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estamos um culto online, um culto com a Igreja da Fé do Brasil. Você que está chegando hoje pela primeira vez, você que não conhece, nós estamos na cidade de Diadema, aqui na capital paulista, e nós somos uma igreja que adora a Deus e serve a Deus juntamente com os nossos irmãos que estão nos assistindo, amém? É uma alegria muito grande, irmãos, estar com você nessa noite de hoje, amém? Eu quero começar o nosso culto, irmãos, fazendo menção da palavra de Deus, um salmo, o Salmo 90, uma oração de Moisés. Um grande homem de Deus, Moisés, ele faz essa oração no Salmo 90, eu quero compartilhar com os irmãos e quero agradecer a Deus. Hoje nós teremos hoje a participação de duas mulheres de Deus aqui, a nossa irmã diaconisa Soninha, que vai estar louvando a Deus daqui a pouco, a nossa irmã Edna também, que vai estar tendo uma oportunidade também. Ela aproveitou que passou hoje por aqui para participar da Santa Ceia e já ficou conosco. E como eu disse para a nossa irmã Edna aqui há pouco, irmãos, este culto online é o nosso culto. Você tem a liberdade, tem a liberdade de você participar, tá bom? Nós respeitamos aqui, estamos todos aqui na distância, não dá para vir todo mundo, mas um ou outro que queira participar, quer apresentar a Deus um louvor, quer contar um testemunho, ter uma oportunidade, você pode participar do nosso culto, viu, irmãos? É só você dizer, pastor, eu queria participar, e aí você vem e nós participamos juntos aqui, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Salmo 90, uma oração de Moisés, que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que fôssemos a terra imundo. Irmãos, nós tivemos um probleminha aí de conexão, né? Como eu disse aos irmãos aqui, o ao vivo tem dessas coisas, né? Quando você edita, quando você grava, você não passa por isso. Mas é bom, né? É bom que isso aconteça, para os irmãos saberem que nós estamos fazendo um trabalho aqui nesse momento, ao vivo, e às vezes acontecem esses detalhes, amém? Eu vou retornar aqui à leitura da palavra de Deus, Salmo 90, e compartilhar com você esse texto, amém? O salmista é Moisés, né? O autor do Salmo 90 é Moisés, este grande homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó, dizendo: voltai ao pó, ó filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os arrebata no sono da morte, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta e seca. Somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois a tua cólera é tão grande quanto o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, ó Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com o teu constante amor, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Que Deus confirme a obra da sua mão, a obra das nossas mãos como igreja do Senhor. Amém? Nós vamos orar neste momento. Nós temos, sempre assim, temos notícias boas, né?
e algumas não tão boas, né? A parte boa é que a nossa irmã Vilma, a pastora Vilma, da Igreja da Fé de Piraporinha, já recebeu alta, já está em casa, né, para a glória de Deus. Nós contamos isso no culto passado. E a notícia não tão boa é que o pastor José ainda continua internado, ele ainda não saiu, mas está ali nesta batalha, cuja igreja está junto com ele em oração. Eu quero convidar você para continuar nesta batalha. Há um texto que nós até mencionamos um dia aqui no culto, que é Hebreus capítulo 10, pois nós não somos daqueles que recuam, ou seja, o servo de Deus está lá nesta batalha e nós não recuamos, nós estamos juntos com ele, com a família, orando e clamando. Hoje pela manhã eu pude estar aqui, pela manhã na igreja orando e apresentando o servo do Senhor, o servo de Deus, apresentando a sua vida ao Senhor. Amém? Nós vamos orar agora apresentando a Deus os irmãos que têm pedido as nossas orações, amém? E daqui a pouco nós estaremos louvando a Deus com os hinos da harpa cristã. Hoje nós vamos adorar a Deus com o hino Redentor Onipotente, que é o 45, e vamos cantar também o hino que diz: um pendão real vos entregou o rei. Então, hoje estaremos louvando a Deus com este hino, amém? Agora nós vamos orar, vamos apresentar a Deus, junto a sua fé com a minha, junto a sua força com a minha. O ministério está em oração pela vida dos nossos irmãos. Hoje eu pude ver ali os pastores da fé, o ministério, os irmãos dos interiores, nosso irmão pastor José Anselmo lá da Bahia, os pastores do interior de Minas, os pastores reunidos, pastor Edivaldo, pastor presidente, e unido com os pastores em oração pela vida do servo do Senhor. E em breve nós poderemos cantar o cântico de vitória, amém? Eu sei que você crê, por isso ore comigo em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, Deus querido, nós iniciamos este culto nesta noite, Senhor. É mais uma grande batalha, porque nós juntamos a nossa fé, nós unimos, ó Deus querido, nosso coração em um só propósito. E neste momento eu apresento a vida do teu servo, pastor José Souza, o teu servo, meu Deus, que como um grande guerreiro que está ali naquele hospital, lutando e guerreando, meu Deus querido, porque a tua palavra diz, ó Pai querido e santo, esforça-te e tem de bom ânimo. Eu sei que o teu filho está, meu Deus, empreendendo todo esforço nesta batalha e nesta luta. Ó Deus, toca nele, usa a medicina, usa os médicos, Senhor, usa o conhecimento humano, usa, meu Deus querido, a sabedoria humana e de livramento e vitória. Toca, meu Deus, na vida do teu servo, do alto da cabeça à planta do pé. Restaura, meu Deus, os seus pulmões. Repreenda todo tipo de inflamação, de infecção, Senhor. Meu Deus, entra dentro daquele quarto, meu Pai. Entra nas UTIs, nos corredores do hospital, aonde não está somente o teu servo, mas outras almas e outras vidas. E vai guerreando, meu Deus, e dando saúde, dando livramento e dando vitória. Eu oro por todos, ó Deus, que estão com sintomas. Eu oro pelo Sebastião, meu Deus querido, o tio do teu servo, o presbítero Edson, Senhor. Ó Deus querido, pelo tio da nossa irmã Alva, Senhor. Tome em tuas mãos os demais irmãos, ó Pai, os nomes que foram citados, ó Deus, que estaremos orando no final deste culto, ó Pai querido. Tome em tuas mãos a vida de cada um deles, ó Pai, e nós repreendemos o laço da morte, a complicação da saúde dos teus filhos, e ordenamos em nome de Jesus Cristo, todo mal sai em nome de Jesus. E eu quero pedir, meu Deus, sobre o lar do teu servo pastor Zé Souza, sobre o lar, meu Deus, dessas pessoas que estão acometidas, as pessoas que estão em casa, ó Deus, muitas vezes, sem ter uma notícia, uma informação devido a esta situação, cujos corações ficam apertados, Senhor, cujas mentes são, meu Deus querido, atacadas sentimentos, por pensamentos, ó Deus querido. E eu ministro nesta oração, Senhor, que a chuva, meu Deus, serode, a chuva, meu Deus querido, de bênção, de paz, a chuva que rega a terra do coração dos teus filhos, recaia sobre cada lar, trazendo paz, trazendo, meu Deus, o conforto, repreendendo toda a preocupação, ó Deus, e dando a vitória, meu Deus querido, aos teus filhos, a tua igreja, nesta noite. Receba o
nosso culto, receba a nossa adoração. Abençoa os irmãos que estão chegando, que estão se envolvendo conosco neste culto, que ele seja nesta noite, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Com certeza, o nosso Deus, Ele já está trabalhando em nosso favor, está trabalhando em seu favor. Creia nisso, porque a vitória é nossa, a vitória é sua, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos incluir também na oração final, para mim ter orado agora, nosso irmão Rodrigo, que não pôde estar conosco hoje, não estava sentindo muito bem. E nós vamos incluir, viu, Rodrigo? Nós vamos incluir o seu pedido de oração na oração final, tá bom? O louvor que nós vamos apresentar a Deus, Redentor onipotente. Glória a Deus. Aleluia. Adore a Deus a sua casa. Redentor onipotente, poderoso Salvador, advogado onisciente, é Jesus meu bom Senhor. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Um abrigo sempre perto para todo pecador. Um refúgio sempre aberto, é Jesus meu Salvador. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Um refúgio, acho Jesus só em ti. Glória a Deus. Pão da vida, doce sombra no calor, que ao descanso nos convida, é Jesus meu Salvador. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Ó Cordeiro imaculado, que seu sangue derramou, meus pecados expiado, a minha alma resgatou. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Fundamento inabalável, rocha firme e secular, infalível, imutável, quem me poderá tirar? Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, de
caminho que seguro sempre para o céu conduz. Quem a Cristo pronto segue, quem tomar a sua cruz. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Glória a Deus, graças a Deus, né, irmãos? Tudo quanto eu careço, eu acho em Jesus. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Jesus é tudo que eu e você precisamos. Quem sabe nessa noite você diz, mas pastor, eu preciso do Deus da provisão, eu preciso de condição material. Deus é o Deus da provisão. Eu preciso de um médico, Deus é médico. Eu preciso de um advogado, Ele é o teu advogado. Tudo quanto eu careço, eu acho Jesus em ti. Amém? Nós vamos agora cantar o hino 46. Com valor, sem temor, por Cristo, prontos a sofrer. Amém? Não é muito fácil de se entender essa frase, né? Pronto para sofrer. Na verdade, nem todo mundo está pronto para sofrer, né? Mas o sofrimento faz parte da missão de seguir e de servir a Cristo. Quem quiser aprender, padecer. Amém? 46. Um pendão real vos empregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Quem alperguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Quem alperguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Quem alperguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Quem alperguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus, graças a Deus. Bem alto erguei o seu pendão. Vamos hastear nossa bandeira, a bandeira da vitória. É importante, irmãos, você e eu lembrarmos, porque saber nós sabemos. Lembrarmos que a vitória do crente não é só quando tudo dá certo.
Por exemplo, a vitória da igreja. A vitória nossa aconteceu no dia em que Jesus foi pendurado lá no Calvário. Eu só estou aqui, você só está aí, porque um dia Jesus foi posto, foi pregado no madeiro. Ou seja, ali estava a nossa vitória, e não era a derrota de Cristo. Ali era um processo em que Jesus passou por amor a mim e por amor a você. Então compreenda o que é vitória e o que é derrota. Talvez você esteja passando por provas, por momentos difíceis, mas isso não significa derrota. Significa um aprendizado que eu e você estamos vivendo, que Deus está nos permitindo passar, para que nós cresçamos, sejamos robustecidos na nossa fé, fortalecidos na nossa fé, para que a gente possa fazer uso dela, irmãos, porque eu tenho comigo esse lema: dizer que tem fé, dizemos que nós temos fé é uma coisa, termos uma atitude que comprova dizemos que temos é diferente. Eu dizer que eu creio que Deus prepara um rio no meio do deserto, isso é uma bênção, é bom. O difícil é eu ir para o meio do deserto e esperar que as coisas aconteçam lá. Então, irmãos, é muito importante isso, é muito importante você ter fé e ter atitude de fé. Amém? Como eu disse para os irmãos, né, hoje nós temos as nossas irmãs conosco aqui, nossa irmã Edna, nossa irmã diaconisa Soninha, e eu vou dividir nesse momento com elas, né? Nossa irmã Edna pode já se preparar para nós ouvirmos, né, uma saudação. Ela também está ajudando ali na anotação dos nomes. Eu disse aqui, né, irmãos, o soldado vem para o quartel, vem para trabalhar. Irmã Soninha daqui a pouco já vai estar lá também, já anotando os nomes, né, irmã Soninha? Daqui a pouco já vai estar anotando os nomes ali, e nós vamos estar dando, né, a primeira saudação aos irmãos, né, a primeira parte, né, porque a gente começa com uma quantidade. Eu estava até olhando aqui no culto passado, né, na nossa primeira saudação, nós tínhamos acho que umas 8, 10 pessoas, e quando no final do culto dobrou o número, né? Vamos ver hoje aqui. E a Maedna pode se preparar, depois já vai vir. E hoje já está ao contrário já, né? Hoje já tem bastante aqui, e a Maedna falou: pastor, o difícil vai ser o senhor decifrar minha letra. Que bênção de letra, dá para ler direitinho aqui, amém? Eu já quero mandar a paz do Senhor para os irmãos que estão conosco, nossa irmã Janete Saraiva, a nossa irmã Elisângela Benfica, nosso irmão Lindiomar Oliveira, nossa irmã Eunice Pereira, a nossa irmã Fernanda Rodrigues, e a pastora Cristiane que já está conosco, a nossa irmã Edneia Batista, a nossa irmã Maria José dos Santos, a nossa irmã Nair Rodrigues, Amanda Rodrigues, a nossa irmã Rose, diaconisa Rose Oliveira, a nossa irmã Carla Lohane, esposa do diácono Tiago, a nossa irmã Suzy, né? É isso, né? Suzy Nobre, lá da cidade ocidental, lá de Goiás, a nossa irmã Clébia também, Clébia Medeiros, também lá da cidade ocidental de Goiás, e o pastor Marcos Antônio Souza. Pastor Marcos, aqui é o pastor, né, da Admel. Amém, da Admel. Deus abençoe o pastor Marcos, que sempre está conosco aí, nos dando o privilégio da sua participação. Glória a Deus, que Deus abençoe os irmãos, e nós vamos depois no final complementar, né? Complementar esse restante aqui dos irmãos. Até vou deixar aqui já esse primeiro, né? Para nós compartilharmos depois com os irmãos, amém? A nossa irmã Edna tem a sua oportunidade também, vai dar uma saudação, vai ter a sua participação nessa noite, amém? Com a paz do Senhor. Surpresa para mim, vim só para tomar a ceia mesmo, e o Senhor preparou para mim, né, essa oportunidade, glória a Deus, né? E todos os dias eu peço ao Senhor: Senhor, dai um sentido para a minha vida, dai um sentido na tua obra, né, que possamos cumprir o seu ID. Irmãos, eu quero ler aqui, eu deixei anotado, aqui em João 12, deixa eu só separar aqui, só confirmar.
Desculpa. João 14, né? O versículo 6 que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui também no 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Amém? Irmãos, nesse momento, né, que nós estamos passando, né, dessa pandemia toda, e nós não imaginávamos que iríamos chegar ao ponto que chegamos, nós precisamos nos apegar no caminho, na verdade, na vida, que é Jesus. Amém? Glórias a Deus que as pessoas estão se voltando mais para o Pai. Glórias a Deus que as pessoas estão buscando mais o Senhor. Glórias a Deus que está tendo um aquebrantamento dos corações, né? E nós estamos refletindo mais sobre as nossas vidas, sobre esse momento, né? Porque Deus, ele tem uma promessa, a promessa da salvação nas nossas vidas. Infelizmente, na madrugada de ontem, faleceu, né, o subsíndico do prédio que eu moro, e nós tivemos muito carinho, muito amor por ele. O pouco tempo que eu e meu esposo convivemos com ele ali, sempre muito prestativo, e ele foi uma das vítimas da Covid, né? Ele era do grupo de risco, nós não sabemos como foi essa contaminação, mas nós tivemos a triste notícia ontem, né, de que ele havia falecido. Assim como a mãe de uma amiga minha, que eu até já deixei o nome dela ali para oração, está internada, só com 20% de um dos rins, né, funcionando, está com pneumonia, vítima da Covid. E tantas outras pessoas próximas que nós estamos sabendo que está sendo vítima, né, desse vírus terrível. Mas nós temos que crer no Deus que salva, no Deus que cura, no Deus que liberta. Infelizmente, muitas dessas pessoas, né, eu não tenho o número exato, mas acho que já tinha passado em torno de 25 mil mortes, né, essa semana, a última informação que eu tinha visto. Muitas dessas pessoas, talvez, não ouviram a palavra de Deus. Muitas dessas pessoas não ouviram sobre Jesus, sobre a salvação. Claro que nós sabemos que também há, né, irmãos ali em Cristo que padeceram dessa doença, que passaram para o Senhor. Deus sabe de todas as coisas. Mas nós temos, irmãos, que estar firmes nos propósitos e nos apegar exatamente a essas promessas do Pai. Nós, que já tivemos a oportunidade de conhecer ao Senhor Jesus, falarmos do amor de Cristo. Hoje, nós não podemos bater a porta das pessoas por conta desse distanciamento social. Mas o Senhor, ele nos dá ferramentas. Eu louvo a meu Deus pelas ferramentas que nós temos, né? De termos um celular, de estarmos conectados ao WhatsApp, de estarmos conectados pelo Facebook, como nós estamos fazendo uma transmissão, e tantas outras igrejas, tantos outros irmãos, né, se dedicando a isso, para falar do amor de Cristo, para falar da salvação, né? Nós ficamos pouco deprimidos muitas vezes, porque nós não podemos sair, não podemos fazer as coisas, mas o Senhor é na nossa vida, né? E traz para nós exatamente essa palavra de conforto, e nós vamos enchendo a nossa botija. Louvado seja Deus. Inclusive, eu tenho até uma pessoa muito próxima, falando, né, de WhatsApp, enfim, essas coisas, uma pessoa muito próxima a mim, que voltou há um pouco tempo para o Senhor Jesus. Eu estava até comentando com o pastor que, como ela está no meu Face, aí ela sempre, Edna, compartilha lá os cultos lá da igreja onde você vai. Ela também está assistindo as lives lá da igreja que ela voltou a congregar. E não é fácil, irmãos, para uma pessoa, nesse momento, né, aceitando Jesus e ter essas dificuldades, porque nós temos essa necessidade de estarmos em comunhão, de ouvirmos a palavra, do pastor chegar, do obreiro chegar, de te dar aquele abraço, de te cumprimentar, você se sentir acolhido, né, na presença do Senhor, né? São instrumentos de Deus na nossa vida. E eu me lembro que há alguns dias, né, essa pessoa me ligava, né, e nós ficávamos 2, 3 horas ali pelo WhatsApp falando, né, e chorava muito, e tudo aquilo que Deus ia colocando no meu coração, eu ia falando para ela. Inclusive, ela passou por uma situação um pouco delicada esses dias, né, que numa outra oportunidade eu vou contar parte desse testemunho. E Deus está dando vitória, né, porque os ventos vêm, né?
Quando você aceita Jesus, os ventos vêm para te tirar da fé, para te tirar do caminho. Quando você retorna para os caminhos do Senhor, os ventos vêm para te tirar do caminho. E quem já está há um bom tempo, também tem as suas dificuldades, porque Deus vai lapidando a nossa fé. Deus vai permitindo tudo isso, né? Inclusive, ontem, eu estava conversando com uma amiga no trabalho, e ela estava muito mal por uma situação que aconteceu na família dela. O pai dela já está com Alzheimer, ele já tem 90 e poucos anos, e sempre que a gente tem oportunidade, a gente fala do Senhor, né, ali no meu trabalho. Não é fácil, mas sempre que Deus dá oportunidade, a gente conversa com alguém. E aí ela começou a chorar muito, tudo, eu vi que ela precisava desabafar, a gente foi lá para uma salinha reservada, conversamos, tudo. E ela tem, né, glória a Deus, ela tem pessoas ali na família dela que são conhecedoras da palavra, que vivem a palavra, e eu falando para ela, e você? Você não quer aceitar Jesus como seu Salvador? E ela me disse assim, não, eu ainda não estou preparada, não, porque isso, não, porque aquilo. E aí eu me lembrei, irmãos, daquilo que o pastor João falou para mim há 10, 11 anos, quando eu congregava lá na Igreja da Fé do Guacuri, que eu comecei lá os primeiros passos, né, com Jesus lá na Igreja da Fé do Guacuri, e ele era o meu pastor também lá, e eu recém-chegada na igreja, tudo não era novidade, e ele falou para mim assim, num dia que ele orou, ele falou, Edna, quando você dá o primeiro passo para Jesus, ele completa a caminhada para você. E eu falei isso para ela, eu falei, nós nunca vamos estar preparados para aceitarmos Jesus. Nós temos que ir do jeito que estamos para que Ele cumpra a obra na nossa vida. E é isso, irmãos. Nós colocamos tantos entraves para voltar para Jesus, mas só que Jesus ele veio para nós que somos doentes, para nós pecadores. E nós precisamos crer em Cristo, porque um passo que nós damos para Ele, Ele completa toda a caminhada, porque a palavra ela é clara. Deus, ele vai aperfeiçoando a obra dia a dia nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, que nós possamos, irmãos, nos alimentar diariamente, porque Deus vai colocar pessoas no nosso caminho para falarmos da palavra do Senhor. Né? Quando você vai a um supermercado, quando você vai à farmácia, quando você vai a uma feira, quando você vai ao hospital, né? Quando você está passando na rua, seja no metrô, dentro de um ônibus, Deus ele tem a estratégia certa de fazer a palavra dele chegar a quem precisa. Que nós possamos estar atentos a isso da parte do Senhor, né? E temos o testemunho, porque, como o pastor João sempre fala, quando você anda com quem é de Deus, você quer mais de Deus. Quando você anda com quem tem testemunho, você quer ter testemunho. Quando você anda com aquele que ora, você quer orar. Né? Por quê? Porque você vai sentindo ali o gosto do Senhor. E todos nós somos chamados para o exército de Cristo para podermos fazer aquilo que o Senhor determinou. Fácil não é, mas a palavra do Senhor ela diz: apenas tem de bom ânimo, né? Nós temos nossas dificuldades, mas credes, tede bom ânimo, porque o Senhor, Ele completa tudo. Amém? E desde já eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus, que bom ter hoje aqui as nossas irmãs conosco. Deus abençoe a vida da nossa irmã Edna, né? Que já caminha conosco, né? Alguns anos para a glória de Deus. Isso para nós é uma alegria, né, mas é uma satisfação muito grande. E hoje também a nossa irmã, diaconisa Soninha, que já tem passado por aqui, já tem louvado a Deus. E hoje pela manhã eu estava orando, apresentando os irmãos, apresentando o povo de Deus, e me veio este hino, né, o hino da Mara Lima, né, Fala Daniel. É uma mensagem gloriosa, e eu pedi à nossa irmã Soninha que louvasse. Então ela falou: pastor, eu vou fazer todo o esforço, né? Minha garganta não estava muito boa, e eu vou fazer pelo Senhor. Então, os irmãos, nos ajude aqui nesse louvor, ajude ela também, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vem, irmã Soninha. Quero saudar todo o povo de Deus com uma gloriosa paz do Senhor Jesus. Né, irmãos? E como foi falado, né? Tudo é ao vivo, né? Quando é ao vivo tem falhas. Então eu vou aqui louvar ao Senhor, né? Vou fazer todo o possível, mas
que os irmãos meditem na letra desse louvor, porque ele fala profundamente conosco. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Fala, Daniel, o que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei, o jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Durante aquela noite, o rei não descansou. Por causa de Daniel, até os músicos dispensou. A população pensou, vamos ver Daniel na cova, moído, morrer. Mas se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Oh, aleluia! Daniel caiu na cova, o povo se espantou. Passaram horas e minutos, nenhum grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Em cada volta que o leão dava em mim, eu ouvia uma voz me falando assim: calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você estiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite
foi só glória e unção. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar, durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui, se você estiver com sono, Daniel pode dormir, aqui tem travesseiro, deita em cima do leão, durante aquela noite, foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar, durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui, se você estiver com sono, Daniel pode dormir, aí tem travesseiro, deita em cima do leão, durante aquela noite, foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, que bênção, irmão, que bênção você poder estar sentado aí na sua casa, ouvindo Deus falando com você. O mesmo Deus de Daniel é o Deus que está conosco nessa noite, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu até vou tirar essa lista antiga daqui para mim não fazer confusão aqui, né? Nova, é só aquela primeira que veio até agora, né, Tiago? A primeira que veio, é só aquela primeira que veio até agora, né? A segunda não vem ainda não, né? Amém. Glória a Deus. Nós já apresentamos os nossos irmãos que estão conosco, a gente vai deixando aqui, mas a gente deixa para o final a gente já apresenta os irmãos, né? E já ora. Irmãos, nós apresentamos aí os irmãos, aqueles que acompanham o tema da mensagem, vencendo o inimigo, mas eu quero falar concernente a esse inimigo que nós estamos enfrentando nesses dias, o inimigo traiçoeiro, o inimigo oculto, desconhecido, e é sobre este tema que eu quero pregar nessa noite, amém? O nosso texto base está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, glória a Deus, capítulo 6, verso 14 ao 18, nós vamos falar nessa noite a maior arma contra esse inimigo que nós estamos vivendo nessa noite. Glória a Deus. Nós vamos aqui fazer uma troca aqui, irmãos. Glória a Deus, graças a Deus. Obrigado, nosso irmão Diácono Tiago, por esse cuidado, né, irmãos? Ele que está ali na técnica. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14 ao 18. E você vai entender por que esse tema nessa noite, irmãos. Por que este tema? Porque este inimigo que nós estamos enfrentando, sabe qual é a maior maneira de você vencê-lo? É evitando a contaminação. Hoje nós estamos aqui, tem álcool gel para todo lado, com certeza tem na sua casa, você deve ter bastante máscaras, enfim, você está todo aparamentado, porque nesta batalha contra este inimigo, o maior remédio, a maior defesa é o não se contaminar. Está todo mundo aí, um distante do outro, para evitar contaminação, e está correto, é isso que você realmente deve fazer. Nós estamos vendo aí o governo aqui, pelo menos aqui em São Paulo, o governo do estado, com as prefeituras, estão aí já planejando um afrouxamento dessa quarentena. É uma postura que divide opiniões, como desde o início dessa pandemia, né, irmãos? As opiniões são sempre, eu disse aqui no culto passado, sempre divididas. E nós estamos aí, e qual que é a receita? Olha,
vai haver um afrouxamento, uma reabertura, como eu vi ali o prefeito, ou melhor, o governador, João Dória, dizendo, é um afrouxamento, é uma liberação inteligente, cautelosa, né? Embora nós temos visto que muitos, infelizmente, né, não têm dado o devido respeito, né, às determinações. E aí, irmãos, qual que tem sido a orientação? Evite a contaminação. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite, amém? Segunda carta, capítulo 6, aos Coríntios, verso 14. Paulo escrevendo diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois o santuário do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Amém? Contaminação. Esse texto, irmãos, esse texto ele é claro, era Deus usando o apóstolo Paulo para dizer para a igreja do Senhor, essa no caso em Corinto, dos cuidados de se contaminar. O texto quando diz não vos prendais, ou seja, não faça união, não faça aliança. Hoje, uma das grandes receitas para não haver contaminação é evitar o contato, é evitar a convivência com alguém que esteja contaminado. O mais interessante de tudo, irmãos, é que, assim como nesse período de pandemia, no mundo espiritual, na nossa vida, muitas vezes o mal não é visível. Muitas vezes o mal ele está oculto, ele está encoberto. Eu me lembro, irmãos, o meu pai, pastor Elisiário, e como os irmãos devem ter a mesma experiência com mães, né, com os mães, avós, os mais idosos, que sem conhecer a pessoa, parece que tinha alguém diz que é um mau presságio, mas na verdade é o próprio Deus nos orientando. E às vezes o pai olha e diz assim, não sei o porquê, mas eu não acho que você deva ter amizade com fulano de tal. Não me peça uma explicação, mas eu não consigo te explicar. E eu me lembro que o meu pai, uma vez eu tinha um amigo nosso, até meu, de pastor Gessé, nós éramos próximos da idade. E a primeira vez que meu pai viu, meu pai olhou e disse, esse menino, eu não vejo esse menino é bom para andar com vocês. E nós, como todo jovem, eu quero dizer para você que está assistindo aí, os mais jovens que estiverem assistindo, dê ouvido aos mais experientes, aos que vivenciaram mais a vida. Meu pai olhava ali e dizia, olha, irmão, passado um tempo nós entendíamos o que é que meu pai estava falando. Nós não enxergávamos, nós não víamos. Esse rapaz, ele, até eu dizia para o Gessé, para o meu irmão, e a gente trabalhava, o Gessé, nós tínhamos acabado de sair do Senai, estávamos trabalhando, mas nós não tínhamos dinheiro toda hora. E esse rapaz, todo dia ele tinha dinheiro. E a gente ficava assim, ele também tinha feito Senai, também tinha entrado numa boa empresa. Mas era interessante, porque você que é assalariado, você pega o dinheiro, usa, paga a conta, vai ter um período que você vai ficar sem, esperando pagamentos. Todo dia esse moço tinha dinheiro. Passado um tempo, irmãos, e ele era totalmente acima de qualquer suspeita. E nós íamos descobrir que na empresa que ele trabalhava, uma empresa que mexia com os fios de cobre. E então ele não roubava literalmente de mão armada, não era um criminoso, mas ele junto com mais alguns, eles desviavam de dentro da empresa o produto. E nós vamos descobrir depois nós vamos descobrindo outras coisas, e outras coisas, e outras coisas. E viemos descobrir que Deus, ali o meu pai simbolizava Deus, dizendo, não é bom ficar com esse menino.
não é bom se juntar com ele, não é bom andar com ele. É por isso que Deus diz para você, igreja do Senhor, fazer aliança com o mundo. Não é bom você gostar daquilo que o mundo gosta, nem se alegrar com aquilo que o mundo se alegra. E muitas vezes nós ficamos preocupados em nós darmos uma satisfação para o mundo, ou parecemos mais aceitáveis ao mundo. Mas eu quero dizer para você nessa noite de hoje, o maior inimigo nosso nesses dias no reino espiritual não é diferente, é a contaminação. A nossa mãe acabou de dizer aqui uma frase que eu sempre uso: você anda com quem é de oração, ou você vai se afastar e vai dizer, não, esse não serve para andar para mim, que eu não sou muito desse, não é muito a minha área, né? Como diz os mais jovens, não é muito a minha praia. E tem aquele que diz, nossa, eu comecei a andar, eu comecei a melhorar, eu comecei a buscar mais a Deus, eu comecei a ter uma vida de oração, uma vida com Deus. Eu quero dizer para você, às vezes você me vê pregando aqui, irmãos, você deve pensar, o pastor Joel, ele é contra que a pessoa tenha lazer, que a pessoa se divirta. Não, pelo contrário. Hoje mesmo, conversando com a nossa irmã diaconisa Soninha, a pastora Cristiane, Deus está dirigindo a vida da pastora Cristiane junto com o trabalho com as irmãs, um trabalho excelente que ela está fazendo com as irmãs. E nesse trabalho, irmãos, um propósito, então eu entrei junto. Nesse propósito envolve abstinência de alguns tipos de alimentos, envolve exercício físico, envolve comportamento, atitude, envolve algumas coisas. Hoje eu era para ela estar hoje aqui e não pôde, não foi possível, mas nós vamos programar para a pastora Cristiane estar aqui conosco aqui. E eu disse para a nossa irmã diaconisa Soninha, sabe o que é interessante, irmã Soninha? É que nós estamos entendendo que Deus cuida de tudo, do corpo, da alma, do espírito, dos relacionamentos. Nós não somos uma igreja alienada. O pastor Joel fala apenas de oração, só de eu falo porque é a base da nossa vida. Mas eu sou adepto da prática de esportes, eu sou adepto dos exercícios, eu sou adepto disso, porque isso é importante. E eu venho dizer para você hoje aqui nessa noite, nós temos que tomar cuidado com a contaminação. Então Paulo diz, não se prenda a um jugo desigual, e ele faz aqui uma comparação, e ele diz assim, pois qual a sociedade que tem a justiça com a injustiça? E ele continua, que comunhão tem a luz com as trevas? E é interessante, irmãos, porque no momento em que a luz tem comunhão com as trevas, existe alguma coisa de errado. Ou aquela luz não é luz, ou aquela treva não é treva. Porque não tem como, quando uma chega, a outra sai, não tem como conviver. E nós falamos uns dias atrás sobre comunhão, koinonia, compartilhar, ter algo em comum. E quando o apóstolo Paulo ele diz aqui, que sociedade tem? Sabe, a palavra sociedade, ela é uma derivação. Quando você vai ser sócio de alguém, você vai dividir o mesmo espaço, o mesmo projeto, você cria uma sociedade. Então a palavra sociedade significa estar no meio, partilhar, participar. Então veja, irmãos, a Bíblia diz que eu e você, nós somos peregrinos nessa terra. Você e eu, nós não somos desta pátria. A nossa pátria é a Nova Jerusalém, o lugar onde nós almejamos morar um dia, no dia do arrebatamento ou das bodas do Cordeiro. Mas para isso acontecer, Paulo diz, vocês não podem se contaminar, vocês não podem se prender a um jugo desigual, vocês não podem criar uma sociedade, porque não há sociedade entre a justiça e entre a injustiça. E Paulo diz que comunhão teria a luz com as trevas. E eu fico vendo, irmãos, a cada dia, a igreja tentando ficar mais parecida com o mundo. A igreja tentando não causar tanta estranheza ao mundo, não causar tanto impacto ao mundo. Mas na verdade a igreja do Senhor foi chamada exatamente para isso. A igreja de Jesus Cristo, ela foi chamada, a palavra eclésia significa tirados para fora. Deus tirou a igreja de dentro do mundo,
Deus tirou a igreja de dentro do mundo. Então Deus está dizendo para nós hoje aqui, da mesma maneira que você está lutando e passando álcool gel na mão, ficando a 1 metro de distância, usando máscara, é o mesmo procedimento com este mundo, porque o vírus deste mundo, ele mata somente o corpo, mas o vírus espiritual, ele mata o corpo e mata a alma, e vai levar para um lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. E não é o que Deus preparou para mim e para você. O que Deus preparou para você e para mim, o que Deus preparou para a igreja, é um lugar onde poucos pisarão, pois a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Você é um deles. Mas sabe como que o inimigo faz? O inimigo sabe que ele não pode invalidar o sacrifício do Calvário. Ele sabe que ele não pode apagar o teu nome do livro da vida. O que ele faz? Ele vai encostando perto de você, ele vai misturando, ele vai devagarinho, vai chegando, vai chegando, vai chegando, e quando você menos espera, você já se prendeu, está sentindo, está tendo os mesmos sentimentos, os mesmos gostos, as mesmas alegrias. A palavra de Deus, ela é bastante clara, e ela diz que quando Ló, ele estava lá em Sodoma e Gomorra, independente da sua situação, e ele cria em Deus. A Bíblia diz que a sua alma se angustiava lá em Sodoma e Gomorra, porque ali era um lugar de devassidão. Eu fico vendo hoje, eu estava falando com a pastora Cristiane. Hoje, irmãos, você vai ver um vídeo que lhe interessa no YouTube. Aparece aqueles comerciaizinhos pequenos que diz, logo o comercial. E eu coloquei lá para ver uma reportagem, uma matéria, e aparece lá um videozinho, tem um tal de TikTok, um tal de Kuai e um monte. Aparece 2 menininhas dançando funk, falando palavras obscenas. E aí você fica até ali aquelas roupinhas, induzindo. A gente precisa redobrar a nossa oração, porque os nossos jovens e adolescentes, eles são bombardeados todos os dias com tudo isso, que vem 24 horas por dia na mente deles. E a igreja precisa fazer uso da palavra, uso da oração, do testemunho, mas precisamos pregar a verdade nos nossos altares, a verdade nos nossos púlpitos. E a verdade deste texto diz: Deus não chamou eu e você como igreja para fazer aliança com o mundo. Se o mundo não gosta de você, fique sabendo que antes dele não gostar de você, ele não gostou de Jesus Cristo. A Bíblia diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os seus não aceitaram e colocaram ele no Calvário, mas a Bíblia vai dizer: todos quantos o receberam, deu a eles o direito de serem chamados filhos de Deus. É o seu caso, é o meu caso. Mas nós não somos como a doutrina daqueles que acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, a minha salvação é garantida dia após dia. Paulo ensina-nos sobre isso, dizendo: pois todos os dias somos entregues à morte, levados como ovelhas para o matadouro. Sabe o que é isso? É crucificar o meu eu, a minha carne quer fazer aliança, quer fazer sociedade. Mas a Bíblia diz que não há sociedade. Eu quero fazer ali uma comunhão, mas a Bíblia diz que não há comunhão. Eu venho dizer para você nessa noite de hoje: quer vencer o inimigo? Quer vencer como hoje o povo quer vencer este vírus? Sabe como vai vencendo? Você vê todos os dias estatísticas. O isolamento, o afastamento salvou vidas. O isolamento, as pessoas dentro de casa, salvou mais de 50 mil vidas. O afastamento, não tocar, não estar perto, não conviver, está salvando vidas. Você quer salvar a sua alma, quer salvar a sua vida espiritual, quer manter aquilo que Deus te deu, que você conquistou com muito esforço. É só você não se contaminar, é só você não estar perto, não se envolver, e aí você vai poder ter vitória. E Paulo diz: não há sociedade, não tem como haver sociedade. O efeito da contaminação, irmãos, o efeito da contaminação, ele vai devagarinho, ele vai entrando. É interessante que este vírus, a Covid-19, tem pessoas que estão contaminadas, mas são assintomáticas. A pessoa não sabe que está contaminado, ela só vai saber
numa hora muitas vezes crítica. Mas aquele que está evitando a contaminação, está tendo cuidado. E sabe o que a Bíblia diz sobre quando a Bíblia fala sobre lavagem? É a palavra. Efésios 5 diz que o Senhor, que Paulo quer apresentar a igreja a Cristo, apresentar lavada pela palavra, pela água da palavra. Ou seja, você que lava as mãos todos os dias quando chega em casa da rua, passa o álcool gel, Deus te dá uma orientação nessa noite. Toma um banho nas águas cristalinas da palavra de Deus. Seja lavado no oceano do Espírito Santo. Porque o mesmo zelo que eu tenho com esse coronavírus, eu tenho que ter também contra a contaminação de um vírus muito mais destrutivo. Porque quando a pessoa que nem se Deus me livre e guarde, eu sou contaminado com a Covid, eu continuo sendo pastor, eu continuo sendo salvo, eu continuo sendo crente. Mas este outro vírus que eu venho falar para você nessa noite, se ele contaminar, ele vai te jogar no poço da lama, ele vai roubar o teu ministério, ele vai roubar os teus dons espirituais, ele vai te reduzir a nada. Deus te levantou como um soldado valente. E este vírus, quando ele vier sobre a sua vida, ele vai te derrubar, ele vai te destruir, ele vai acabar com o sonho, vai acabar com o projeto. Mas eu venho nessa noite para dizer para você, em nome de Jesus Cristo, que o sangue de Jesus está sobre a sua vida, está sobre a minha vida, está sobre a vida da igreja. E este vírus, ele não tem poder com aquele crente que está cuidando para não se contaminar. Eu me lembro, irmãos, nos tempos, como eu já disse aqui, trabalhei muito em metalúrgica. E às vezes na hora do almoço sentava ali fora, e eu naquele momento eu já era pastor, já era obreiro, e sentado ali começa as piadinhas, conversinhas, e ali logo eu me levantava e ia procurar um outro canto, porque o Espírito de Deus dizia para mim: eu não quero você nesse meio, você já não é mais desse meio, esse tipo de conversa não faz parte mais da tua vida. Não tem mais sociedade. Aquilo que eles acham engraçado, você não pode achar engraçado. Aquilo que sacia a alma deles não é o mesmo que sacia a tua. E aí eu pegava o tempo, quando não, ia para um lugar reservado, levava a Bíblia, um livro, ou então separava um tempo e ia orar alguns minutos, ou então ia dormir, ia descansar, e saía daquele meio. E aí você vai dizer: pastor, mas aí as pessoas dizem que o crente não é antissocial, o crente não conversa, não participa. Mas se for esse tipo de conversa, é melhor ser antissocial e pela sua vida segura, guardada em Deus, do que ter sociedade com aquilo que Deus reprova. E eu venho dizer para você, para vencer o inimigo nesta noite, para você vencer o inimigo da igreja, o inimigo da sua alma, evite a contaminação. O patriarca Jó disse assim: Senhor, eu fiz um concerto com os meus olhos, eu fiz um concerto comigo. Ah, pastor, mas não é fácil. Claro que não é fácil. Quem disse para você que entrar no céu é fácil? Quem disse para você que servir e seguir a Cristo é fácil? Ele mesmo disse: vocês vão ter aflições. E sabe que tipo de aflições são essas? Aflições da alma, aflições do espírito. É o teu lado humano querendo ir para um lado e o lado espiritual para outro, e aquela batalha, aquela luta, e o Espírito Santo dizendo para você: não se contamine, meu filho, não se contamine, minha filha. A palavra de Deus é bastante clara. A palavra sociedade significa partilhar, compartilhar. A palavra comunhão significa ter algo em comum. Que comunhão que eu posso ter? Como é que eu posso ter algo em comum? Aí tem gente, irmãos, que diz assim: porque tal pessoa, às vezes até na família, não gosta muito de mim porque eu sou crente, eu queria que gostasse. Você precisa desejar que Jesus goste de você. Porque quem morreu no Calvário, quem escreveu o seu nome no livro da vida, e naquele grande dia vai te chamar pelo nome, é Ele. Aqueles que hoje não gostam, mas não gostam muito de mim, eu fico triste. Porque não me chamam mais para as festas, não inclui mais o meu nome. Sabe por quê? Porque hoje você brilha como a luz. Porque hoje você não tem consenso, não tem sociedade. E a pessoa diz: mas nós temos que ter amizade. Temos que ter amizade, sim. Até um limite dado por Deus. A palavra de Deus
Vai aqui um conselho para você que quer evangelizar alguém. Tem um texto na Bíblia que diz assim: ao homem herege, admoesta-o por uma ou duas vezes, depois se aparta dele. Sabe o que é isso? Para você entender. Você está ali, a pessoa está te envolvendo, está te colocando numa situação. Eu tenho visto, irmãos, ultimamente, uma situação que aconteceu próximo de nós, de uma pessoa que anda dando mau testemunho como cristã, dando mau testemunho, um monte. E aí, uma hora vem um para orar por ele, outra hora vem outro para orar. Daqui a pouco chega missionário, daqui a pouco chega não sei quem, ninguém sabe da situação. E talvez a gente próximo e diz assim: mas você não ajuda a tal pessoa. E você percebe que a pessoa é conhecedora da palavra, sabe dos procedimentos que deve ter, e é negligente. E eu vou dizer uma coisa: a tua salvação não está nas minhas mãos. A minha salvação não está nas tuas mãos. Nós caminhamos, eu te oriento. Você pode muito bem ouvir essa mensagem que eu estou pregando hoje e guardar. Entra aqui e cai aqui, você guarda. Mas você pode dizer também: não gostei dessa palavra, entra por aqui, sai por aqui. Mas eu venho lhe dizer que o perigo da contaminação que nós vivemos hoje, ele é tão nocivo quanto o perigo da contaminação espiritual. Ou melhor, o perigo da contaminação espiritual é muito maior. Vai causar muitos males, muitos danos. E nós conhecemos pessoas, até se comenta, esses dias eu vi um repórter dizendo para tomar o cuidado com o terrorismo psicológico. As pessoas começam a jogar só mensagem, ninguém fala de quem venceu, de quem foi curado, de quem só quer só. É claro, temos que viver com a realidade, mas traga também uma palavra de vida para alguém, de pessoas que se restauraram, que se recuperaram. E é interessante isso, porque o inimigo, irmãos, ele quer assombrar, quer tirar a paz, ele quer fazer você padecer sem ter o mal, psicologicamente, emocionalmente, e nisso espiritualmente. Então, este perigo da contaminação, ele é destrutivo, E eu venho nessa noite dizer para você: comunhão é ter algo em comum, sociedade é compartilhar, é viver, é estar no meio. Sociedade é se envolver. E eu digo uma coisa para você, inclusive nós lemos aqui, né? Verso 17: saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. O que está sendo proposto hoje? Gente, se afasta. Por quê? Para não se contaminar. Pessoal, hoje nada de abraço, nada de aperto de mão, nada de estar juntinho, fica longe. Na vida espiritual não é diferente. Mas quando se trata da vida material, da vida humana, onde você vai padecer fisicamente, as pessoas levam a risca. Ficam até 2 metros. Se fala que é 1 metro, 1,5 metros, ficam 2 para garantir. E eu aprendi uma coisa, irmãos. No início da minha caminhada, vai um conselho para os jovens, para a juventude. Uma vez um pastor falou para mim assim: olha, moço, você já leu na Bíblia, já viu na Bíblia que resistir ao diabo e ele fugirá de vós, não já? Eu falei: já, pastor, já ouvi. Pois então, mas você que é um menino, é jovem, está começando, é um obreiro jovem, quando se tratar de laço de mulher, não leve esse texto não. Foge primeiro, vai para bem longe. Esse negócio de vou resistir, ele me disse: eu já vi muita desgraça acontecer. Não vou resistir aqui em nome de Jesus. Então tem horas, irmãos, que a receita é: se aparta. Ah, mas vai achar que eu sou antissocial, que eu tenho que estar lá junto. Às vezes me perguntam aqui: pastor, nós aceitamos Jesus, nós crentes, nós temos familiares não crentes, nós podemos participar das festas que se fazem? Aí você chega lá na festa, é pagode, é cigarro, cachaça, cerveja, bebida. Depende, irmãos, como é que você está com Deus.
Se você não, eu não quero que me chame de crente radical. Eu quero ser o crente, aquele que, né? Depende. Como é que você tem lidado com Deus? O meu conselho é, o que tem para você lá? O que tem para a sua alma lá? Agora tem horas que não vai ter como. Você está num lugar, acontece, você está no meio, você é obrigado a suportar e eu sei disso. Eu sei, tem hora que você não tem como, você está numa situação, daqui a pouco aconteceu, né? E é que tem coisas hoje em dia, irmãos, tem coisas, mais uma vez eu vou dizer para os irmãos, o pastor João, aquele crente, né, não, irmãos, eu acho que você pode apreciar, ouviu lá uma música de uma orquestra sinfônica, bem apresentada, bem tocada, isso não vai trazer um problema, né? Claro que você não vai ficar nisso, mas não vai, mas hoje em dia eu estou me referindo ao lixo que se chama de música hoje, né? Esse vírus que já vem destruindo quantas moças grávidas, quantos assassinatos, homicídios, por conta disso que eu me recuso a chamar de música. Inclusive nós vemos as pessoas dizendo, não, isso é uma manifestação cultural, não podemos impedir a manifestação cultural. Eu não sabia que manifestação cultural era regada a droga e a sexo a céu aberto, eu não sabia. É por isso, irmãos, que nós temos que orar pelos nossos governantes, orar por aqueles que lideram a nação, tomar um cuidado, porque senão isso acaba virando, irmãos, normalidade, vira normal. Então eu venho dizer para você, este vírus que está contaminando, como eu disse, você vai abrir um vídeo no YouTube e aparece o comercialzinho, esse comercial que com essa porcaria, ou seja, ele invade a sua privacidade, você não pediu para ver aquilo. Agora, se ali um trecho de um texto bíblico ou de um louvor, aí ia ser um problema, porque estão interferindo, porque... Então continue orando pelo Brasil, para que o Brasil seja livre deste vírus que vem destruindo a humanidade há muitos anos, que vem destruindo o ser humano, e o pior de tudo, destrói também os servos do Senhor. A única maneira de não destruir é evitar a contaminação, e Paulo diz, não vos prendais a um jugo desigual, não faça aliança. E aí ele é severo e ele diz, sai do meio. Já pensou, irmãos, você ter que sair de um lugar? Imagina só, você está num trabalho e você percebe que aquilo ali é um antro de Satanás. Você fica no dilema, eu tenho carteira assinada ou me contamino? Ou eu estou trabalhando, qual é a minha decisão? Por isso que eu entendo, irmãos, eu já aconselhei muitos irmãos, eu entendo muitos servos de Deus que muitas vezes é mal compreendido por um outro líder. Falei, irmão, eu preferi ficar desempregado do que ficar onde eu estava. Eu preferi abrir mão por conta da minha vida com Deus. Aí tem irmão que diz, mas irmão, isso aí não, irmão. Hoje está tão difícil o emprego. Você tem que ficar lá, fica onde for. O importante é estar trabalhando. Então eu venho dizer para você, o importante é você tomar um cuidado para você não se contaminar, para você não perder aquilo que Deus já te deu e aquilo que ainda Ele tem para te dar, que são coisas tremendas e poderosas. E as ferramentas que Deus tem para te dar e aquelas que Deus já te deu, são aquelas que vão te livrar, vão ser a única que vai poder te livrar na hora da tua angústia, da tua necessidade. Não vai ter nenhum outro remédio. A Bíblia é bastante clara, diz que quando Pedro estava preso, ali não havia político, não havia autoridade, não havia ninguém que pudesse libertar preso da prisão, mas a igreja tinha na mão uma arma poderosa. A igreja estava em contínua oração por Pedro, e a Bíblia diz que não foi nenhum magistrado, não foi nenhuma autoridade, um anjo do Senhor desceu naquela prisão e tomou Pedro pela mão e passou com ele por 16 soldados. Sabe o que é isso, irmãos? É a ferramenta de Deus, é os frutos que Deus te dá. E quando se contamina, vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo. Quer vencer o inimigo? Não se contamine. Faça uma aliança com Deus. Você pode participar, claro. Pastor, eu não posso mais ir ao shopping center. Claro que você pode. Pastor, eu não pode mais um parque, eu não posso passear, não posso mais me reunir com
com os meus irmãos? Pode, claro que pode e deve. Eu não posso participar mais de... Hoje, até falar a palavra churrasco, hoje eu tenho que tomar cuidado, né? Então você pode participar lá do aniversário? Pode, né? Eu estava brincando hoje aqui com a irmã Soninha, que ela na juventude jogava vôlei. Eu também gostava de jogar vôlei. Quando nós fazíamos Senai, eu e o pastor Gessé jogávamos vôlei, íamos praticar esporte, é tão saudável. Estou vendo aqui nosso irmão Tiago, que no jogo de futebol participa também. Isso é importante. Não é que vai dizer, não posso estar. Não, você precisa também de ter alguma forma de cuidar daquilo, do corpo, do exercício. Nós não somos alienados, mas eu venho dizer para você, cuidado. Quando você se alegrar com aquilo que todo mundo se alegra, achar engraçado, tudo aquilo que todo mundo acha engraçado, começa a fazer uma reflexão. Porque tem coisas que o mundo acha engraçado, mas que não é engraçado para um servo de Deus. Tem coisa que o mundo ouve, que o servo de Deus não ouve. E eu venho dizer para você nessa noite, e eu vou repetir o texto, a frase que Paulo disse: pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. A frase foi Paulo que disse, mas usado por Deus. Sair do meio para não se contaminar. É essa palavra que eu quero compartilhar com você hoje. Quero dividir com você essa palavra e seja você um multiplicador dentro da sabedoria do Espírito Santo. Sabendo que para você não contaminar, você tem que... Está aqui a contaminação, está aqui, opa. Então eu vou dar a volta aqui. Por aqui. E eu já contei aos irmãos, mas eu vou contar para encerrar. Quando na verdade eu voltei para Jesus, na minha juventude, na rua onde eu conheci a minha esposa, pastora Cristiane, havia um lugar lá, era como se fosse uma lanchonete, onde eu ficava com supostos amigos. Para você ter uma ideia, sabe como era o nome do lugar que eles deram para o lugar? Perdição. E eu, quando conheci a Cristiane, eu não conhecia ela, conheci ela e comecei, fiz amizade como todo jovem. E o pessoal às vezes dizia assim, eu vi o pessoal dizendo, vamos lá embaixo, vai ter jogo, o pessoal da perdição contra o pessoal da rua tal. Os meninos da perdição vão jogar não sei o que, e perdição. O nome do lugar. Dá para você ter uma ideia. E quando nós começamos a voltar para Jesus, por intermédio da vida do pastor Gessé, que era jovem na época, mas já buscava a Deus. E Deus usando a vida dele, quando ele ia para as madrugadas de oração. E um dia ele orando, ele disse, Joel, eu estava orando, Deus mostrou para mim você, e Deus mandou dizer assim para você, Joel. É o tempo de você, nós caminhamos junto nesse mundo, agora é o tempo de você retornar. E eu ali naquele mundo jovem, resumindo, quando Jesus fez a obra na minha vida, e aí num culto, nós começamos a caminhar novamente, reconciliar, que aceitou Jesus. Eu me lembro que num culto, num lar, na casa da minha mãe, da irmã Teresa, um culto eu estava, de repente uma glória desceu sobre a minha vida, eu comecei a chorar e dar glória a Deus alto, e gritar, e chorar, mas não falei em línguas ainda. E aí o irmão que estava dirigindo o culto falou, deixa que Deus está enchendo ele, deixa. Porque o irmão não conseguia continuar o culto, porque eu não permitia. Devido ao tamanho a glória de Deus que me envolveu. Só para você entender. E eu ia naquele lugar. E quando eu voltei para Jesus, eu ia na casa da Cristiane, que era 100 metros de distância. Eu subia para a casa dela e estava lá. E aí o pessoal ficou sabendo que eu estava indo para a igreja. Mas de vez em quando eles me chamavam lá para me cumprimentar. E aí o inimigo falava na minha mente, você está indo para a igreja agora, mas tem os seus amigos, você não vai abrir mão dos teus amigos, né? Aí eu falei, é verdade, né? E tal, tudo bem. Aí no meio, tá indo para... E começaram as piadinhas, tá indo para a igreja? Glória a Deus, irmão. E eu, né? Mas no dia que eu fui selado com o Espírito Santo, que eu fui cheio do Espírito Santo, eu ia indo, caminhando, e eu já ia fazendo a mesma coisa. Eu sempre conto isso por onde eu passo. E naquele momento, irmãos, eu vi, é como se fosse uma mão que me parou, e aquela voz me disse, você não pertence mais àquele lugar. Eu não quero você mais naquele lugar. Porque o que eu tenho na tua vida agora é diferente. E eu me virei e fui na direção da casa da Cris. Eu digo para você,
nunca mais, sem exagero, não é força de expressão, nunca mais, era como se fosse daqui 50, 100 metros, eu pisei o pé naquele lugar. Nunca mais, nunca, sem exagero. O Espírito Santo de Deus, como se descesse um anjo do Senhor, me parasse ali e dissesse: chega, acabou, agora é uma outra história, uma nova vida. Não vai botar a mão onde não é para pôr a mão, não vai se contaminar, não vai emprestar o teu ouvido para o inimigo, porque o teu ouvido agora é para ouvir a minha palavra. Não vai usar a sua boca para falar as coisas que não me agradam, é para você me louvar e pregar a minha palavra. E ali eu voltei, e nunca mais eu pisei naquele lugar. Sabe o que é isso? Jesus dizendo: meu filho, teu inimigo está lá, ele quer que você se contamine, ele quer te armar laço, fuja, sair do meio. E eu me lembro, irmãos, que uma noite, depois de alguns anos já, uma noite, nós estávamos na frente da casa da Cristiane, e era de Natal, nós chegamos lá para buscar os meus cunhados lá, minha cunhada, e eles estavam lá, era uma véspera, né, antecedendo a hora dos fogos, assim, e estavam lá com a lanchonete aberta, o bar aberto, e um deles lá, que eu sei o nome dele, o Davi, ele me viu, e ele falou: ô Joel. Aí falou: ô rapaz, tudo bem? Eu falei: ô Davi, tudo bem? E ele sabia que eu não ia, e ele veio na minha direção, de lá para cá, ao contrário. E ele veio, ele estava com um copo de bebida na mão, ele colocou de lado. Ele falou: ô rapaz, puxa vida, a gente ficava aqui, né? Eu falei: é, Davi. Ele tinha um apelido, nem chamava mais ele pelo apelido, chamava pelo nome. E ele falou: engraçado, você me chamando de Davi, você nunca me chamou de Davi. Eu falei: é, Davi, mas Jesus muda a nossa história, muda a nossa vida. Ele falou: rapaz, você que fez o certo, viu? Aí pegou o copo e falou: olha eu aqui. Eu falei: mas Davi, mas Jesus ainda pode mudar a tua história. E sempre aquelas promessas: não, mas eu vou um dia lá, um dia à igreja, eu vou um dia. Eu estava no Guacuri já. Mas ali eu vi, eu falei: mas eu continuo orando por você, Davi. E eu creio que Deus vai fazer a obra na vida dele. Mas ele percebeu. E ele chegou perto de mim e falou: desculpa, eu estou com a bebida aqui. Eu falei: não, fica tranquilo. Ele falou: você que está certo, você que saiu do meio de tudo isso aqui, você que está certo. E eu pude ver ali que a decisão que eu tomei, que Jesus me ajudou a tomar, de não se contaminar, foi a decisão mais certa da minha vida. E eu venho dizer para os irmãos nessa noite, e uma contaminação é prejudicial, ela prejudica, mas Deus disse para nós nessa noite: sair do meio disso tudo, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que impede. Eu ouvi uma vez o irmão dizendo para mim: irmão, toma cuidado, viu? Ficar no meio de conversinha, de fofoquinha, você perde a unção, sabia? Eu falei: não, irmão, perde a unção. Vai perdendo a unção, sabia? Guarda a tua unção, guarda o que Deus te deu. Quando vem com muito tititi, com muita conversinha, muito falando mal daqui de lá, sai fora, irmão. Você vai perdendo a graça de Deus. Então eu compartilho com você essa palavra nessa noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Essa palavra não é minha, é do Senhor, porque eu e os nossos irmãos precisamos viver nela em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Nós vamos apresentar os irmãos, que já apresentamos os primeiros aqui, a primeira lista, e agora a segunda chamada. Deus abençoe essa equipe aí, irmã Soninha. É tanta letra aqui, irmãos. Tem letra, aqui tem letra de médico, tem hebraico, tem aramaico. Glória a Deus. Nossa irmã Fabrícia, glória a Deus. Nosso irmão Mateus Albuquerque, nossa irmã Cleir Medeiros, nosso irmão Jô Silva, nosso irmão Manuel Silva, nossa irmã Érica Santos, esposa do presbítero Aparecido, a Kézia, minha filha, o Rodrigo, a Rayane Almeida, da cidade ocidental. Deus abençoe os irmãos lá da cidade ocidental. Irmão Tiago, como é o nome da irmã que abriu uma sala de vídeo lá? A nossa irmã Clébia, Deus abençoe a irmã Clébia, que abriu ali uma sala de vídeo para compartilhar com os irmãos. Deus abençoe a irmã Clébia por esse carinho de estar conosco. Nosso irmão Walter Santos está conosco, a nossa irmã Graça Novaes, o nosso irmão Marcelo Estácio lá de Brasília, a nossa irmã Ivanete Ribeiro. Tá aqui agora pedido de orações, né? Tem mais presente aqui. Nosso irmão Éder e Cíntia, o José Emanuel, nosso irmão, o Mário, é o Mário que eu cobrei dele hoje. Deus abençoe, Mário. E depois agora vem as orações, né, por libertação, pela Maria Vitória,
pelo José Evaldo, pelo Elivelton Tenório e pela Clécia Pereira. Aqui tem Bruno Rocha que está participando, é oração. Nosso irmão cooperador Bruno que está participando, Deus abençoe. E aqui as orações. Amém. Pastor Richard, também Deus abençoe o pastor Richard, que passou também por esse processo aí, né, irmãos, e foi um vencedor para a glória de Deus, né, irmãos? Mas nós estivemos aqui orando, a sua igreja, o povo de Deus orando. Deus abençoe Richard e toda a família, Silmar e a Heloísa, né, que são tantos nomes, né, irmãos? Glória a Deus. Aqui o nosso irmão Tiago pedindo oração pela família, né, e mais uma vez lá pelo delegado Paulo Bilinski, e nosso irmão cooperador Rodrigo, né, que não pôde estar hoje, não está se sentindo bem. Pela Isilda que está internada com a Covid, pelo Fábio Luiz também internado, pela Rosa e família, pela Sara e família, irmão Rodrigo nós já colocamos, e a Pâmela. Irmão Eunice pede oração pela Alcione que está com depressão. Nossa irmã Fabrícia pede oração pelo pastor José mais uma vez. Vamos orar de novo, irmã Fabrícia. Deus abençoe vocês aí, o Hamilton, de vez em quando o Fabinho entra, a Flaviane. Deus abençoe essa família para a glória de Deus, amém? Vamos apresentar ao Senhor. Nós temos aqui, esse aqui eu coloquei aqui de lado, são os participantes também, estava esquecendo já. A nossa irmã Clau Gama, nosso irmão Paulo Carvalho, lá da cidade ocidental de Goiás, nosso irmão evangelista Jorge, nossa irmã Rosana Duarte, nosso irmão Luciano, pastor Luciano Damasceno, nosso irmão Gabriel Henrique, Paulo Roberto Canguçu. Paulo está nos devendo aqui de vir adorar a Deus conosco. Evangelista Alex, homem de Deus, nossa irmã Pâmela mais uma vez, nossa irmã evangelista Marcones Dias, a nossa irmã pastora Elza Borges e a nossa irmã pastora Rose, esposa do pastor Rogério Alcalá, e nossos irmãos de Navegantes. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. E vamos apresentar tem oração aqui atrás, né, pela mãe do nosso irmão Lindomar, né, aqui atrás disso, né, ou não? Isso, né? Glória a Deus. Vamos apresentar a Deus. Junte a sua fé com a minha, coloque a sua fé em prática agora em nome de Jesus Cristo. O nosso Deus, o salmista diz que ele corta o laço, ele quebra a lança e ele queima no fogo os carros do inimigo. Eu creio que Deus está dando ordem aos seus anjos nessa noite para essa batalha, e a vitória é sua, a vitória é minha em nome de Jesus Cristo, amém? Oremos. Meu Deus e meu Pai, nós entregamos em tuas mãos esses pedidos de oração, pela vida do nosso irmão cooperador Rodrigo, teu servo que tem nos ajudado aqui, e que não se sentiu bem no dia de hoje. Derrama uma unção de cura sobre a vida dele agora, Pai. Toma em tuas mãos a vida da nossa irmã Isilda, ó Deus, o Fábio Luiz, eles que estão acometidos deste mal, Senhor, livra eles desta contaminação. Toma em tuas mãos a nossa irmã Rosa e a família, a irmã Sara e a família. Ó Deus querido, a nossa irmã Eunice pede oração, ó Deus, pela vida da Alcione que está com depressão. Toma nas tuas mãos a vida do nosso irmão pastor Zé Souza, meu Deus querido, que está nesta batalha, Senhor. Toma nas tuas mãos a mãe do nosso irmão Lindomar, ó Deus, ali no estado da Bahia. Deus, vai de encontro agora àqueles que estão, meu Deus, internados. Pela vida do tio do presbítero Edson Sebastião, ó Deus, vai de encontro, meu Pai, nos hospitais, ó Deus, os regionais, os hospitais de campanha, os hospitais públicos e particulares, ó Deus. Visita os nossos irmãos ali de Brasília, da cidade ocidental de Goiás, ó Deus. Toma nas tuas mãos, ó Deus, e dê o livramento. Abençoe essas igrejas que estão reunidas conosco, Senhor, que essas igrejas sejam restauradas e renovadas a cada dia. Ó Deus querido, nós propusemos em nosso coração nesta noite a não nos contaminar. Portanto, meu Deus, nos reveste da armadura do Espírito Santo, nos reveste de graça, de poder, de vigor e de autoridade no Espírito, para dizer não para este mundo, para não nos contaminarmos com aquilo que o mundo oferece, ó Pai, e vivermos uma vida de vitória. Ó Deus, eu apresento essas vidas cujos nomes aqui nós oramos. Dê a libertação, dê a cura, faça o milagre acontecer, ó Pai, e no teu nome, Jesus, eu ordeno todo mal, toda enfermidade na vida dessas pessoas, Senhor. Todo mal vai desaparecendo.
Meu Deus, vai retornando ao estado normal, Senhor, vai regredindo este quadro clínico, Senhor, aleluia, vai pondo as tuas mãos, Jesus, vai pondo as tuas mãos, ó Deus, vai restaurando a vida do pastor Zé, Senhor, entra dentro daquele hospital, meu Pai, usa a mão desses médicos, usa a sabedoria dos médicos, Senhor, meu Deus, dê um pulmão novo para o teu servo, um rim novo, um corpo restaurado, e no teu nome, Jesus, ordenamos todo mal, saia, e tu dê a vitória à tua igreja e ao teu povo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, e glória a Deus, graças a Deus. Deus abençoe. Mais uma vez agradecer, né, a equipe conosco, que está aqui nessa noite, estamos juntos adorando a Deus, nosso irmão Diácono Tiago, as nossas missionárias dessa noite, nossa irmã Diaconisa Soninha, nossa irmã Edna, e você, meu irmão, que está conosco aqui, separou esses minutos para estar conosco, Deus te abençoe em nome de Jesus. Domingo nós vamos estar juntos mais uma vez, amém? Amém, amém. Você que deseja acompanhar, irmãos, nós temos aqui a nossa transmissão pelo Face, e tem o canal da Igreja da Fé do Brasil, né? O nome é esse, né, Tiago? Igreja da Fé do Brasil, Jardim Campanário. Se você quiser estar participando também pelo canal no YouTube, você é o nosso convidado, amém? Eu até estava conversando com a nossa mãe, ela falou, pastor, às vezes não dá para mim ver, eu vejo o culto no dia posterior, né? Ou à noite, né? Então, mas só que lá no canal do YouTube, todos esses vídeos dos nossos cultos estão lá, ou vão estar lá se não estiverem. Então você é o nosso convidado para estar conosco nesse trabalho, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus e a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do bondoso Espírito Santo esteja sobre todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Nós dizemos amém. Deus te abençoe até domingo em nome de Jesus.